Olá, pessoal! Esse é o nosso segundo vídeo da série Stop Motion, animação para sala de aula. Eu me chamo Mara Macedo e esse vídeo tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc pelo município de Caicó, Rio Grande do Norte. Também está atrelado ao projeto @homem.amarelo. Pessoal, eu peço que se vocês não assistiram o vídeo passado, o vídeo de número desculpe, eu peço que vocês assistam, é curtinho, tem uns 20 minutos, onde eu vou apresentar a ideia geral, vou me apresentar, certo? E hoje nós vamos discutir sobre esse personagem, essa estética que foi criada, tudo isso, que tem lá no Instagram, @homem.amarelo. Porque isso vai nos ajudar a pensar como utilizar a animação, esses pequenos vídeos em sala de aula. Aqui nós daremos exemplos, né? Vou mostrar a minha produção, o que é que eu já fiz, o que foi usado em sala de aula, tá bom? Numa ordem cronológica, mostrando como surgiu os personagens, como se dá a criação do plano de aula, do roteiro, e tudo isso, todos os detalhes desse processo. Mas, claro que cada um tem a liberdade de trabalhar como quiser, ninguém é obrigado a seguir precisamente o que está sendo colocado aqui, tá bom? É mais uma inspiração e para mostrar como aconteceu esse meu processo. Então, esse pessoal é o personagem principal do meu projeto, que é o Homem Amarelo. Temos outros personagens aqui, certo? E eu vou fazer essa explanação, mas a gente vai assistir também os vídeos, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho, depois a gente assiste os vídeos e comenta cada um. Então, esse daqui é o Instagram. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, esse aqui, que é o Homem Amarelo e o Tempo. Eu sou graduanda em História e Licenciatura, então nós temos muitas discussões sobre o tempo, né? Quando a gente estuda teoria 1 da história, a gente discute o que é o tempo, como a história se apropria do tempo, e diante dessas discussões eu tive a ideia de registrar as minhas reflexões em um pequeno vídeo que nós vamos ver adiante. Então, atualmente contamos com outras produções, certo? Mas esse primeiro vídeo é muito simbólico porque já surgiu de uma reflexão que eu tive em sala de aula. E posteriormente eu apresentei para os meus colegas alguns outros vídeos, certo? Também com outras temáticas, muitos envolvendo sertão, discutindo como é que eu posso dizer, essa essência do sertão. Será que realmente existe uma essência do sertão? Ou o sertão é uma prática, é uma vivência? Então, tudo isso a gente discutiu através desses pequenos vídeos, certo? Vamos passar aqui. Uma outra experiência muito bacana foi na disciplina de História do RN1. Aqui eu estou mostrando para vocês como na faculdade eu utilizei enquanto aluna, né? Em seminários, em situações desse tipo, mas eu já cheguei a utilizar em sala de aula também, certo? Então, aqui foi uma proposta do professor Helder Macedo e da professora Patrícia Azevedo, em que nós tínhamos que preparar uma aula, então tinha que ter o plano de aula, tudo bonitinho, né, com os objetivos, BNCC, tudo isso, para discutir essa interiorização do sertão. Né? Então, a gente tinha que fazer um link com o material didático e com a história regional. Então, a gente foi através de sorteio, nós tivemos esse livro escolhido, né, pelo sorteio, que é Caicó, Subsídios para a História Completa do Município, do padre Eimar Monteiro, certo? Então, fizemos uma breve introdução de 2 minutos e 27 segundos, apresentando o livro, apresentando resumidamente a biografia do padre que o escreveu, certo? E tentando mostrar como
os locais mudam, os nomes das cidades mudam, e a gente deve sempre lembrar disso para não cometermos anacronismos. Bom, então, eu estou falando aqui de história de forma mais específica, porque é onde eu trabalho, mas existem diversas possibilidades para todos os tipos de disciplinas. Português, você pode trazer um poema, pode fazer uma introdução do tipo. Matemática, você pode brincar desde de equações, você pode escrever no papel e ir fotografando, e isso vai dar uma impressão de animação. Física, da mesma maneira. Ciência, nem se fala. Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? A gente tem um campo todo a explorar. E esses bonequinhos, muita gente fica em dúvida sobre que material eles são feitos. Bem, pessoal, eles são feitos do caroço do abacate, né? Eu tem todo um processo que, se der tempo, acredito que lá para o quarto vídeo nós iremos explorar como é um pouco desse processo, ainda que muito resumidamente. E são esculturas que eu faço com materiais improvisados, um estilete, para fazer os detalhes. Às vezes eu utilizo uma faquinha menor ou material para unha, que em todas as mulheres que gostam de manicure, de fazer unha, deve ter em casa aquele conjuntinho, então eu uso aquelas pequenas ferramentas para esculpir também, porque o caroço do abacate, quando você descasca ele e deixa secar durante um tempo, ele fica bastante maleável e só depois ele vai ficando rígido. Né? Então, enquanto ele está maleável, ele é muito confortável de se esculpir. Lógico que são esculturas bem amadoras, bem infantis, e eu acabei gostando dessa estética mesmo, dessa estética bem infantil mesmo, né? E aqui a gente pode ver até a própria deformação do caroço. Aqui ele tinha acabado de ser feito, então estava todo redondinho aqui. Aqui a gente já nota, né, que deu uma murchada. Ó, ele é todo, os ombros também murcharam. Então o homem amarelo, ele é essa imperfeição também. Isso acabou contribuindo e reforçando algumas características que eu tinha pensado para essa personalidade do personagem, né? Então, todos esses bonequinhos aqui foram feitos simplesmente com caroço de abacate, ferramentas simples para esculpir, né? E ferramentas também de manicure. Tudo improvisado, com zero custo. E a tinta guache também. Isso aqui é apenas tinta guache. Às vezes eu dou uma camada de tinta branca e faço por cima. Às vezes nem isso. Apenas coloco a tinta normalmente, certo? E são bonequinhos super pequenos. Vocês vão ver adiante. Então, muitas pessoas, quando conhecem o Homem Amarelo, perguntam, né? Por que Homem Amarelo? Tem a ver com diversas coisas, sabe? A ideia do Homem Amarelo de Vidas Secas, do Soldado Amarelo, desculpe, de Vidas Secas, que é um livro de Graciliano Ramos. Quem leu ou assistiu o filme lembra certamente da cachorrinha baleia. E o Homem Amarelo foi marcante para mim também, no sentido de que a cachorra ela tinha um nome, né? Mas o Homem Amarelo ele não tinha um nome, ele era apenas o Soldado Amarelo, desculpe. O Soldado Amarelo era apenas um soldado. Então esse amarelo ele significa para mim isso, alguém comum, sem grandes habilidades, essa normalidade, digamos assim, que o torna importante, entende? Não é um desejo dele ser alguém importante. E exatamente por isso que ele é. Porque ele é ele mesmo.
entende? Então, foi pensando nisso, nessa beleza de ser mediano, de não ser, não buscar grandezas nem a pequenez, né? E viver bem assim. Mas ele cresce quando ele come o cogumelo, o Amanita muscaria, que é esse cogumelo aqui do Super Mario, que é o joguinho, né? E eu criei toda essa trama para a produção dos vídeos, né? Que eu gosto dessa parte do roteiro, mas claro que cada um tem um processo. Não necessariamente você precisa ter um personagem específico, como veremos adiante, e é só como se desenvolveu esse meu projeto, certo? Então foi algo muito espontâneo, no sentido de que, primeiro, eu fui fazendo essas esculturinhas em caroço de abacate e, posteriormente, eu comecei a animar, fazer esses vídeos em stop motion, pensando em questões do curso de História. E foi eu gostei do processo, é divertido, porque quando vocês forem fazer em casa, vocês vão ver que lembra muito brincar, né? A gente retorna à infância, a gente é de fato uma brincadeira, a gente vai construindo uma história dependendo da nossa necessidade e vamos utilizando, acrescentando elementos, fazendo eles se mexerem. Então, é um processo assim bastante prazeroso, certo? E foi isso, né? Foi surgindo dessa prática, dessa necessidade de expressão, dessa necessidade de descobrir formas novas de arte. Então, a ideia da escultura, a ideia do audiovisual e de escrever acabou confluindo e se transformando no @homem.amarelo. E além desses bonequinhos, eu gosto de usar recortes, eu faço esses desenhos aqui, né? E utilizo. Como é que eu fiz esse aqui? Eu tirei uma foto, eu pedi para minha mãe tirar uma foto minha sentada no sofá e depois eu cobri aquela imagem, certo? Você pode imprimir e fazer esse contorno, ou eu às vezes eu faço na própria tela do computador mesmo, né? Deixo o notebook numa posição que eu consigo contornar a imagem, ou no celular, depende, às vezes dá certo também. Então, assim, não precisa de uma grande habilidade para desenhar, para fazer isso. São apenas contornos. Eu não sou profissional em desenho, como dá para ver, que é algo bem amador, bem esboçado mesmo. Embora eu goste, admiro muito quem tem essa habilidade, mas eu não me dedico a isso, então acaba se tornando uma estética bem infantil, né? Bem grosseira, as linhas não estão caminhando para o mesmo lugar, você vê que é uma coisa meio torta, então acabou que eu incorporei isso, né? Não buscando uma perfeição, porque faz parte também desse plot que eu desenvolvi para o próprio personagem. Então você pode usar recortes, você pode usar recortes de revista, você pode pegar imagens da internet, imprimir, recortar, para fazer elas se movimentarem também. Imagens de livros, o próprio livro você pode usar como personagem, como elemento para movimentar. Então, absolutamente todos os objetos que podem ser fotografados podem aparecer num vídeo em stop motion e ficar muito legal, entendeu? Não precisa necessariamente esculpir, não precisa desenhar, só precisa de criatividade para criar um roteiro lógico, né? Pode ser você escrevendo, pode ser apenas sua mão, enfim. Como eu disse, são ilimitadas as possibilidades. Inclusive, a famosa massinha de modelar pode ser usada nesse processo. Você pode criar pequenos bonequinhos de massinha de modelar e ir fazendo com que eles se mexam. Que eu acho também um processo maravilhoso, fica muito bonitinho. Então, esse aqui é o meu estúdio improvisado. Vocês podem ver que é absolutamente improvisado. Por que esse TNT preto? Por que não de outra cor? Eu achei que ficou. O contraste ficou muito bacana com o TNT preto. Entende? Então foi uma opção.
Não exatamente. Às vezes ela tem um simbolismo, sim, mas não necessariamente. Não necessariamente é o meu objetivo destacar esse céu preto. Mas às vezes sim, como foi no vídeo que eu fiz em homenagem à minha avó, que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Então, se não der certo hoje, no próximo vídeo eu trago sim, tá bom? Então, esses são alguns dos elementos que eu uso, são alguns antigos desenhos que eu fiz. Aqui está o Padre Marda, que tem um sol, tem uma tesoura, tem até um escorpião. Então são vários. Eu costumo guardá-los em uma pasta, porque às vezes ou outra a gente precisa, e para não ter esse retrabalho de desenhar tudo de novo, eu já deixo prontinho, certo? E só coloco no cenário, né, para compor o que eu quero fazer. Então vocês podem ver aqui que são bonequinhos super pequenos, cabem na palma da mão, parecem bem grandes, né, pela aproximação, mas são bem pequenos. Guardo tudo numa caixinha e esse processo é facilitado. Você pode fazer a mesma coisa com massinha de modelar. Faz um bonequinho pequeno e apenas aproxima da câmera do seu celular que vai dar certo, tá bom? Uma outra pergunta bastante comum. Demora muito para fazer, né? Então, assim, depende. Às vezes demora. Não vou vender ilusões aqui para vocês. Às vezes demora, mas depende do tamanho que você quer fazer. Então, se for um vídeo de 5 minutos, vai demorar. Se for um vídeo de alguns segundos, que às vezes é plenamente suficiente para introduzir uma aula, não vai demorar tanto assim. E você pode reproduzir. O bom do stop motion é que você vai guardar esse material para utilizar em outros momentos. Entende? Então, isso é fantástico. Às vezes você quer só chamar a atenção dos alunos para uma temática. Né? Hoje vamos estudar, não sei, alguma corrente literária. Então você traz algumas imagens dos principais nomes dessa corrente literária e faz de um modo que chame a atenção dos alunos, que inspire eles. E isso não precisa ser demorado, entende? Então, vai depender também se você vai fazer o material do zero. Como eu costumo fazer desenho, como eu costumo fazer esses bonequinhos. Às vezes eu gasto umas 8 horas para fazer um vídeo, porque eu vou desenhar tudo, vou recortar tudo, vou montar cenário. Então, um vídeo de 1 minuto, às vezes eu gasto isso. Mas tendo o cenário pronto, já muitos personagens eu reaproveito, a maioria eu reaproveito, então eu costumo demorar 1 hora, às vezes, ou 40 minutos. E dependendo de como você for fazer, vai precisar ou não de edição, né? Pelo próprio aplicativo dá para editar tranquilamente. Então, muitas vezes eu nem perco tempo com edição, certo? Que você pode editar baixando o Movie Maker, que é de graça, certo? Quem usa o Windows. E também dá para editar em aplicativos. Né? Tem uma série de aplicativos nessas lojas que os celulares, né? Que o iOS ou a Apple, o Android fornecem, entende? Então, existem muitas possibilidades, vai depender da sua necessidade e do que você está pretendendo fazer. Então, pode demorar sim, como pode ser um tempo razoável, mas sempre lembrando que é um material que vai durar por muito, muito tempo. E antes da gente começar a ver os vídeos e discutir um pouco, né, de como eles foram utilizados em sala ou no próprio Instagram, vamos lembrar aqui uma recomendação que a gente encontra numa obra de Bittencourt, que é uma professora de história que escreve sobre dinâmica em sala de aula. É um livro de 2008, mas essas orientações, que é de Cornish, ainda são muito atuais e muito pertinentes. Então, assim, quando a gente vai mostrar um filme na sala de aula,
para os alunos, a gente deve observar esses pontos aqui. Primeiro, os elementos que compõem o conteúdo, que são roteiro, direção, fotografia, música e atuação de atores. A gente deve observar o contexto social e político da produção, incluindo a censura e a própria indústria do cinema, e, por derradeiro, a recepção do filme, a recepção da audiência, considerando a influência da crítica e a reação do público, segundo idade, sexo, classe e universo de preocupações. Quando a gente vai exibir um filme, a gente não pode exibir um filme simplesmente por exibir, certo? Enquanto professores, temos essa preocupação de torná-lo um instrumento para que os alunos desenvolvam suas percepções críticas. Então, a gente tem que observar cada elemento desse. E na hora de produzir o nosso próprio curto, o nosso próprio filme, a gente tem que observar isso também, como é que isso vai chegar para os alunos. A gente tem que ter uma mensagem, certo? Então, a gente tem que observar o que você quer passar, como você quer atingir aqueles alunos. Sempre estimulando que eles percebam a música usada, a direção, tudo isso, né? Então, e o contexto que você está criando, e orientando que também eles produzam material pensando em todos esses aspectos, né? Para não ser apenas algo assim, simplesmente dado. Claro que depende da finalidade também do seu vídeo. Às vezes o vídeo não necessariamente é uma aula, às vezes o seu pequeno vídeo é um gatilho para se pensar algum ponto, entendeu? Então não necessariamente tem que tocar todos essa orientação de Bittencourt e de Cornish, né? Vai depender da sua necessidade, mas em sendo um curta maior, é sempre bom a gente pensar quais são os seus objetivos com aquele vídeo, né? E como ele é constituído propriamente. Então, assim, já vimos aqui boa parte da história do Homem Amarelo, né? Algumas dicas, e vamos lá no Instagram para ver como é que começou propriamente os vídeos, né? Vamos ver aqui alguns. Vamos ver esse aqui, que foi o primeiro que eu falei, que eu fiz sobre o tempo, baseada nessas reflexões de Teoria da História 1. Vamos ver. Enquanto isso, pessoal, eu peço que quem ainda não segue, procure lá no Instagram, o @homem.amarelo. A gente tem atualmente aqui 31 publicações, né, na data de hoje, e outras aí saindo. Vamos ver esse aqui. Em Amarelo resolveu estudar o tempo. No começo, achava que encontraria todas as respostas lá no passado. Mas será que o Homem Amarelo realmente pode se apoiar no passado? Talvez não. Assim, ele continuou sua caminhada e buscou no futuro o que ele queria saber sobre o tempo. Mas aí ele só encontrou a morte. É melhor seguir. Talvez no presente, o Homem Amarelo possa decifrar todos os mistérios. Mas será que dá para confiar no agora? O Homem Amarelo resolveu estudar o tempo. Pronto, pessoal, esse foi o primeiro vídeo com a reflexão sobre o estudo do tempo, né? Como estudar o tempo. O que é o tempo? Então, eu não levei para a sala de aula esse aí, certo? Mas partiu dessa reflexão que foi colocada pelo professor Evandro em sala de aula. Esse aqui já foi baseado num escrito de um amigo meu chamado Giovanni Prentice. E a gente transformou
nesse pequeno videozinho. Vamos dar uma olhada aqui, para vocês verem as diversas possibilidades, né? Quando a saudade dizia que era tarde, o homem amarelo fazia de sua espera um tempo de estrelas cadentes congeladas. E assim, Tivemos um dentro da probleminha aqui com o eternidade, som, estava tudo muito era baixo. frio. Não sei por Será que 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 o tá homem assim, amarelo só um minutinho. Hum, Vamos tentar de novo. Quando a saudade dizia que era tarde, o homem amarelo fazia de sua espera um tempo de estrelas cadentes congeladas. E assim, dentro da eternidade, tudo era frio. Será que o homem amarelo conseguirá escapar do tempo? O que ele trouxe consigo? Amor, solidão ou apenas a si mesmo? Então, gente, foi um pequeno texto construído por Giovanni Prensi, então aqui a gente utilizou apenas papel e caneta nanquim, certo? E fizemos desenhos. Então, para uma aula de português, isso pode ser muito bem adaptado, utilizado com algum poema curto, que seja interessante, né, para os alunos observarem. Então, vamos aqui passar para o próximo. Eu acredito que esse aqui foi baseado num sonho de um amigo chamado David. E é bem surreal, né? Porque nos sonhos a gente não tem controle lógico sobre as coisas. Mas vamos dar uma olhada. Cidade morta, pisoteada pelos coturnos empoeirados. Era uma visão siriana, onde era preciso um livro amarelo para não ser imerso no cinza gelado. Um homem, negro, de aparência fortemente desconfiada, trazia copos preenchidos de cobras venenosas e água cor de barro para os que tentavam recuperar o livro amarelo. O livro, que era um menino, já careca e com roupas maltrapilhas, estava trancado, fortemente guardado por aqueles muros brancos extensos. Antes dos muros, a areia, que criava um longo caminho envolto das cercas, e ainda podia ser percorrido por crianças. Crianças com um sorriso banguelo e pássaros nos ombros. Via-se a felicidade. Pessoal, essa daí foi meio macabra. Meu amigo disse que o sonho dele não foi tão macabro assim. Mas vocês podem ver, né, que foram desenhos aí. A base eu utilizei apenas um material, já nem lembro. Tem uma pedra e tudo reutilizado. Não comprei nada para fazer, né? Isso aqui são tubinhos da própria cola, da própria tinta baixa, quer dizer. E bem simples, né? Apenas a nação, que pode ser feita no próprio aplicativo. E esses materiaizinhos. Então, vamos lá para o próximo. Esse aqui foi inspirado na Festa de Santana, que é uma festa muito popular em Caicó. E eu quem fiz, acredito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, eu fiz esse contorno lá do Arco do Triunfo, certo? E fiz uma reflexão sobre triunfo, fracasso, né? Ver amigos e nesse momento que a Festa de Santana é um momento de reencontro, de rever pessoas queridas e às vezes os amigos que são também estão numa situação ruim, oferecem esse apoio, né? Esses encontros presenciais que hoje em dia estão tão complicados por conta da Covid, ofereciam esse apoio. Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu criei esse pequeno vídeo. Vamos ver aqui se pega do começo. Então,
Esse foi um dos vídeos que eu fiz também, texto, vídeo e narração. E apenas papel, também o fundinho preto para dar aquele contraste, focar melhor, certo? E os bonequinhos. Papel e Era bonequinhos festa de Santana na cidade de Caicó. E debaixo do Cadê? Arco do Triunfo, fracasso e se abraçavam. Aqui, por Mas exemplo, estava tudo bem. foi um amigo Damião que contou a história uma história que aconteceu lá em Florânia, que é uma cidade do Rio Grande do Norte. E não tem texto, a única narração é bem curta, falando o nome desse boi, né? Que seria um boi que teria existido lá na cidade de Florânia. E o texto que acompanha lá na legenda do vídeo foi do meu amigo Damião, certo? Então vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Então, é basicamente isso também. O boizinho de papel, eu tentei simular aqui um lixo com plástico e uns brinquedos velhos quebrados, mas também bem simples. A narração, eu fiz uns efeitos, esse efeito da voz foi num aplicativo, certo? E eu juntei tudo no Movie Maker, né? A voz com esse efeito e essa a barulho lá do gado, né? O rugido. Boi do lixo, boi do lixo. Então aqui é bem interessante a história, né? Criada por Damião Marcos. Quem tiver curiosidade pode ver depois. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui foi interessante. Foi o evento que eu participei o EPED. Eu ministrei uma oficina lá e fiz esse videozinho de boas-vindas, né? Então você pode introduzir uma aula dessa forma também. Vamos dar uma olhada. Então foi um videozinho, né, só de recepção, de apresentação também do projeto, algo bem simples. Mesmo processo, eu fiz essa coruja também, porque o símbolozinho do iPad é uma coruja, e eu tentei fazer, não ficou muito parecida, parece uma senhorinha, mas o que vale é a intenção, né? Então, é uma possibilidade de se dar em sala de aula nesses momentos também, de apresentação. Mas o De afeto disciplina, arruma um jeito de do nos achar. professor, e O conhecimento também. um vídeo que a gente teve o Esse prazer de ano, o apresentar EPED acontece no na estágio sua que casa. fizemos, no nosso E o primeiro Homem estágio. Amarelo tá muito feliz por fazer A parte nossa disso. aula era para falar sobre a primeira Constituição do Império, a Constituição de 1824. Mas muitos alunos e alunas não sabiam o que era uma Constituição, então foi necessário fazer uma introdução mostrando a nossa Constituição, né? E como ela era diferente da primeira Constituição, né? A atual Constituição e a primeira Constituição. Então, para introduzir essa temática, a gente fez aqui esse pequeno vídeo, né? E apresentamos para essas alunas do 8º ano.